Olá, bora lá! Para quem está começando uma tese ou qualquer projeto de pesquisa, logo de cara já se depara com um momento que é, bem, crucial, a revisão de literatura. E vamos ser bem sinceros, a primeira imagem que vem na cabeça geralmente não é das mais empolgantes. A sensação para muita gente é exatamente essa. Parece aquela etapa que é só um obstáculo burocrático antes de começar a pesquisa de verdade, sabe? Uma formalidade que tem que ser cumprida, mas que, nossa, raramente inspira alguma paixão. Então, a proposta aqui é virar essa chave. E se essa tarefa, em vez de ser um peso, fosse na verdade a primeira grande chance de mostrar domínio sobre um assunto e até publicar um artigo de alto impacto? É exatamente aqui que o jogo muda. A ideia é parar de ver a revisão só como uma introdução ou uma base para a tese. Ela é, em si mesma, um produto científico super valioso. Pensa bem, é uma baita estratégia. Publicar uma boa revisão antes mesmo de terminar a pesquisa principal. É como rentabilizar o esforço desde o início. A pessoa não está só construindo o alicerce do trabalho, está cravando o primeiro grande marco, um que já mostra para todo mundo que ela domina aquele campo. Agora, vamos pensar no contrário. O que acontece se essa base for fraca? O risco é imenso. Corre-se o risco de acabar reinventando a roda, ou, pior ainda, cair no famoso viés de confirmação, sabe? Aquela mania de só selecionar o que reforce o que a gente já acredita. Uma revisão ruim compromete todo o resto. Por isso que ter um segundo par de olhos, como um orientador, é sempre uma boa para garantir a objetividade. Ok, vamos para a parte que normalmente dá um nó na cabeça. A verdadeira selva de nomes e tipos de revisão. Mas calma, não precisa ser tão complicado assim. A gente consegue organizar essa confusão. Pois é, a lista é longa e pode até paralisar, mas o segredo aqui é não ficar obcecado com o rótulo exato, até porque as classificações mudam de autor para autor. O que importa mesmo é entender o propósito de cada abordagem para fazer a escolha certa. O foco tem que ser sempre no rigor do processo, e não no nome que ele leva. Para facilitar a vida, dá para agrupar tudo em 4 grandes categorias. Tem a narrativa, que é mais livre e por isso tem um risco bem alto de viés. Aí vem a sistemática, a famosa SLR, que é o padrão ouro em termos de rigor. Depois, o mapeamento, que foca em dar uma visão panorâmica do campo. E, por fim, a sistematizada, que na verdade é a realidade da maioria. Uma revisão que busca ser rigorosa, mas que talvez não cumpra um ou outro detalhezinho da sistemática pura. E aqui está o pulo do gato. Mesmo que não dê para cumprir 100% dos requisitos de uma revisão sistemática perfeita, só o fato de tentar seguir a estrutura dela já garante que o trabalho final seja, no mínimo, uma baita revisão sistematizada. Esse processo ensina a pensar de forma metodológica. Agora, vamos focar num ponto que gera muita dúvida. Qual é a real diferença entre um mapeamento e uma revisão sistemática? Eles até parecem a mesma coisa, mas os objetivos são bem diferentes. Olha, esse slide aqui mostra a diferença de um jeito brilhante. O mapeamento é como se fosse desenhar um mapa de um território. Ele quer saber quanto se publicou, quem são os principais autores, quais são as tendências. Já a revisão sistemática, a SLR, é como se fosse cavar num ponto específico desse mapa. Ela quer respostas concretas, quer saber qual o impacto das coisas, e para isso exige uma avaliação da qualidade dos estudos que encontra. Ou seja, um não anula o outro. Pelo contrário, são ferramentas que se complementam. O ideal, muitas vezes, é começar com um mapeamento para entender todo o cenário e identificar onde estão as lacunas. E aí, com essa visão clara, a gente parte para uma revisão sistemática para mergulhar fundo nos achados mais promissores. Certo. Mas como é que se faz esse processo todo com rigor científico? Bem, para isso existe uma ferramenta que é essencial, um verdadeiro guia para qualquer pesquisador. O Prisma é, sem dúvida, o framework metodológico mais usado e respeitado no mundo todo. Dá para pensar nele como aquele checklist de um piloto de avião, sabe? Ele existe para garantir que nada, absolutamente nada, importante foi esquecido. E o coração do Prisma é a transparência total. O que foi buscado, o que foi encontrado, o que foi excluído e, o mais importante de tudo, por que foi excluído. A ferramenta mais conhecida do Prisma é o seu diagrama de fluxo, que funciona como um funil. Ele guia a gente por 4 etapas principais. Começa com um número gigante de artigos e termina com um grupo bem pequeno e focado. Vamos ver como isso acontece na prática, passo a passo? Beleza, tudo começa na fase de identificação. A busca é feita em várias bases de dados e, pronto, encontramos, digamos, 1.500 artigos que parecem ter a ver com o tema.
Logo no começo da triagem, o sistema já elimina os artigos duplicados. É super comum o mesmo estudo aparecer em bases diferentes. De repente, aqueles 1.500 registros já viram 1.100. Agora começa o trabalho braçal. É hora de ler títulos, resumos e aplicar os critérios de inclusão e exclusão. A grande maioria aqui vai ser descartada por não ser relevante. Os 1.100 artigos agora se tornam 150, que parecem promissores o suficiente para merecer uma leitura completa. E por fim, na fase de inclusão, depois de ler os 150 artigos na íntegra, os critérios são aplicados de uma forma ainda mais rigorosa. No final das contas, sobram apenas 12 estudos que realmente cumprem todos os requisitos. Esse funil mostra bem o rigor do processo e justifica por que o resultado final é tão focado e valioso. Vamos agora para a nossa última parte para ver como toda essa jornada se traduz em recompensas e, claro, nas realidades do dia a dia da pesquisa. Mas, sem ilusões. Uma revisão sistemática de verdade não é algo que se faz em 15 dias, tá? O modelo da Cochrane, que é a entidade mais rigorosa do mundo nisso, sugere um processo que pode levar 1 ano ou até mais. Claro que para uma tese a gente otimiza isso, mas é importante ter a noção de que é um trabalho que exige tempo e muito planejamento. E agora, uma das lições mais importantes que um pesquisador pode aprender. E se, depois de todo esse processo super rigoroso, não se encontrar nada? Muita gente entra em pânico, acha que falhou. Mas a verdade é justamente o contrário. Pensa comigo. Se um método sistemático e transparente foi seguido à risca e não se encontrou nenhum estudo que responda à pergunta, isso não é uma falha. Isso é uma prova científica de que existe um vazio no conhecimento sobre aquele tema. E isso é excelente. É um achado valiosíssimo que justifica a necessidade da sua própria pesquisa para preencher essa lacuna. No fim das contas, a escolha é essa. O rigor metodológico protege contra críticas, dá uma solidez incrível para a pesquisa e ainda abre as portas para publicações de alto impacto. Então a pergunta que fica é: como será construída a fundação do próximo grande trabalho?